Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentos ao Sr. Ministro e à sua equipa. Sr. Ministro, foi abordado aqui várias vezes o tema do aeroporto de Montijo, mas há aqui uma questão muito concreta. Portanto, o Sr. Ministro referiu que sobre esta matéria existem consensos políticos sobre a temática que nos foi apresentada e, embora tenha algumas dúvidas, pelo que sei, os autarcas da margem sul, nomeadamente os autarcas do PCP, não alinham naquilo que é a proposta do Governo. Portanto, esse consenso político, e estranho, havendo consenso político, porque é que o tema, de facto, não vem ao Parlamento, como foi aqui suscitado na intervenção do deputado Luís Ramos, não no Parlamento no sentido da votação, Sr. Ministro. O Sr. Ministro percebe bem à primeira. E é nesse sentido que eu lhe queria começar a falar sobre esse tema. Mas também o Sr. Ministro gosta muito de insinuações. Vem sempre aqui falar da questão que o Governo anterior recebeu 3 mil milhões de euros da ANA, portanto, do investidor. Certo, Sr. Ministro, eu percebo. Mas eu recordo é que, na altura, o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa não se incomodou nada, que era o atual Primeiro-Ministro, não se incomodou nada com as verbas que recebeu, precisamente para resolver alguns problemas financeiros que tinha lá na Câmara. Mas isso não preocupa. Aliás, e o Partido Socialista, sobre essa matéria, portanto, na altura, também tivemos aqui consenso sobre o assunto. É só para recordar. Mas, Sr. Ministro, eu queria falar essencialmente sobre os fundos comunitários, porque o Sr. Ministro, além de ser um Ministro anunciador, permita uma expressão, aqui entre aspas, obviamente, o Sr. Ministro faz da execução dos fundos comunitários um Portugal do País das Maravilhas, coisa que estranho, olhando para o último relatório que eu vi, o último relatório oficial, que surgiu precisamente esta semana. É que ao nível da execução dos fundos comunitários, se lhe retirarmos o FEDER e o FEAMP, nós temos uma taxa de execução de 8,4%. E quando comparamos com o Governo em que o senhor pertenceu em 2009, que tínhamos um resultado desastroso na altura, tínhamos uma execução de 11,3%. Mesmo que o senhor Ministro cria fantasias juntando o FEDER e o FEAMP, em que lhe dá 11,1%, ainda é pior que a execução dessa altura. Portanto, o resultado, Sr. Ministro, não é nada animador. Não abana a cabeça porque é a realidade. Não disfarce, porque os senhores falam sempre em pagamento, em dinheiro inundado na economia sem quaisquer garantias. Isso os senhores falam sempre. E concursos lançados e projetos aprovados, etc. São importantes, é verdade, são importantes. Mas quando falamos de execução, os senhores encolhem fortemente em relação aos valores. E, aliás, quando falamos na agenda da competitividade, no domínio da competitividade e da internacionalização, o número caricato que temos é que temos 5,7% de execução. Dados oficiais desta semana a 31 de dezembro de 2016. Ou desmentem esses números. Desmentem esses números. São resultados, Sr. Ministro, precisamente da semana anterior. Desta semana, peço desculpa, resultados a 31 de dezembro. E aqui uma situação caricata. Quando olhamos para o domínio da inclusão, da sustentabilidade e eficiência no uso dos recursos, peço desculpa, temos uma taxa de execução de 2,3%. Bem, eu pergunto ao Sr. Ministro, para um Ministro que está no Governo há 454 dias, 15 meses. 15 meses. Pergunto, a culpa é do Governo anterior, Sr. Ministro? A culpa é do Governo anterior? É dos lançamentos dos concursos que não lançaram em 15 meses? O Governo anterior tem culpa? É dos PowerPoints que o Sr. Ministro anuncia do Governo anterior? Ou são dos seus PowerPoints, Sr. Ministro? Ou são dos seus PowerPoints? É que a execução do investimento que nós tivemos no ano passado, investimento público, teve uma quebra em relação a 2015, e os senhores sabem bem, de 25% ou quase 25%. Desastroso! E os senhores estão alegremente a falar de investimento público, sendo que os números demonstram um desastre na execução dos fundos comunitários. E estamos todos alegremente a ouvir o Governo sobre estas matérias. Mas eu continuo a fazer aqui algumas... Olhando para os números, eu repito, Sr. Ministro, os números da execução deste ano. Eu pergunto, há aqui uma questão preocupante, ou seja, em termos de indicadores de desempenho, que é aquilo que está no acordo de parceria, a minha pergunta é, Sr. Ministro, onde é que eles estão? Já temos resultados da avaliação de algum desses indicadores de desempenho? É sobre isso que vamos ser avaliados. Nem sequer é sobre execução, é sobre resultados concretos da avaliação de desempenho desses indicadores. Zero. Não temos um resultado e estamos descansadamente sobre esta matéria. Depois, Sr. Ministro, eu pergunto sobre aquilo que era a aplicação das estratégias nacionais de especialização inteligente e das estratégias regionais, se tem havido devido enquadramento em termos de fundos com as duas estratégias, nomeadamente o sistema de incentivos às empresas. E depois eu deixo aqui 2 ou 3 perguntas, Sr. Ministro.
aquilo que é o grau de compromisso, não é execução, o grau de compromisso este ano garante-se no Sr. Ministro uma boa continuidade em 2018 em termos de lançamento de concurso para os sistemas de incentivos às empresas? Ou eu pergunto, o Sr. Ministro vai ter que recorrer aos fundos de capitalização, nomeadamente através daqueles que estão destinados através de instrumentos financeiros. Termino já, Sr. Presidente, peço-lhe um bocadinho de tolerância a todos até agora, permitam-me um bocadinho e muito cedida em alguns casos. Sr. Ministro, o elevado compromisso que nós temos no Fundo Social Europeu, nomeadamente ao nível dos cursos profissionalizantes e também naquilo que são políticas de emprego, eu pergunto ao Sr. Ministro se estão garantidas as verbas para 2018, precisamente para estágios, empregados, para os cursos profissionalizantes que aí seguem. Eu faço essa pergunta. Não é isso que sou mais, Sr. Ministro. Sr. Ministro, o senhor tem compromisso, não se esqueça, compromisso, muito compromisso. E com o compromisso que tem, que é tão elevado compromisso, não é execução, não confunda aos portugueses, que é isso que lhe peço. Pois, Sr. Ministro, eu sei, dá vontade de rir, não, dá vontade de chorar, porque os elementos são preocupantes. Sr. Ministro, eu pergunto ainda, então porquê é que não abrem concursos, nomeadamente para os equipamentos sociais, Sr. Ministro? Porquê é que não abrem? Culpa é do Governo anterior. Ainda é do Governo anterior. Sr. Ministro, porquê é que não abrem os concursos para os microprojetos empresariais através das DLBCs, nomeadamente através do GAL e nomeadamente através da CIMES? Sr. Ministro, eu pergunto-lhe em concreto, o Sr. Ministro, por favor, responda. E a questão em concreto é porque é que não abrem os concursos para a CIMES poderem abrir projetos empresariais? A culpa é do Governo anterior? Ou vai continuar a ser do Governo anterior? Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista.